O Evangelho de Deus e o seu reino. Essa é a 6ª semana em que eu estou compartilhando com vocês sobre o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu só queria meditar com vocês no capítulo 1 de Marcos. E empacamos nesse versículo por causa do reino. E eu creio que tem sido edificante. Para mim tem sido. Porque eu tenho aprendido muita coisa do nosso Deus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus mostrou que a mensagem do reino de Deus se baseia em 2 bases: arrependimento e fé. Me desculpe. Arrependimento não tem nada a ver com emoção, mas sim com uma atitude racional, lógica, intelectual, mental, em que a pessoa reconhece o seu desalinhamento com os valores, princípios e verdades de Deus. Então ela diz: eu reconheço que estou desalinhado e fui convencido disso. Então eu quero agora me alinhar com o Senhor. Para fazer isso, precisa se jogar no chão? Precisa berrar? Pode haver alguma lágrima, mas ela é necessária? Não. O que é necessário? Consciência. É necessário que haja consciência, verdade, um posicionamento verdadeiro. Mas também, uma vez que a pessoa quer se alinhar com Deus, é necessário que ela passe a agir com fé. E a palavra fé no grego, pistis, que é o verbo, porque quando eu digo eu tenho fé, pisteuo, significa o quê? Fidelidade, obediência. Então a fé não é um instrumento que muitos ensinam que serve apenas para obtermos de Deus vantagens, se é que eu posso me expressar dessa maneira. Porque ninguém recebe de Deus vantagens. Nós oramos segundo a vontade de Deus, e se for da vontade dele, recebemos. Do contrário, não. Então, é necessário que nós nos alinhemos com Deus
e passemos a andar alinhados com Ele, obedecendo. Quem age assim está prestes a ingressar no reino, porque a esse tipo de pessoa o reino de Deus é dado. E nós vimos que o reino de Deus o que é? É o seu governo, é a sua direção. E toda pessoa que aceita a direção de Deus é uma pessoa abençoada. Na última reunião, eu mostrei a vocês sobre quando nós sabemos que estamos dentro do reino de Deus. E eu usei o quê? Os princípios do reino de Deus que Jesus ensinou no início do seu ministério. Então você repara que Jesus, quando ele veio, ele não ficou dando esperanças falsas às pessoas. Ele deu uma enquadrada. Ele cobrou um posicionamento. Ele foi verdadeiro, ele foi honesto. Ele chamou as pessoas para perto e disse: o reino de Deus é isso. E as pessoas que estão no reino de Deus são pessoas felizes. Elas agem assim e Deus age desse modo. Existe uma reciprocidade. Quando a pessoa faz o que deve ser feito, Deus fará também a sua parte. Jesus ensinou, através das bem-aventuranças, que todo cristão verdadeiro é chamado para aprender. Por isso, Jesus dá o nome ao cristão de discípulo. O que é um discípulo? É um estudante, é um pupilo. Se Jesus nos chama de estudantes, é porque nós somos convidados por Deus para estudar, para aprender. Senão ele chamaria apenas de seguidores, participantes. Muitos pastores chegam ao ponto, e eu com todo respeito menciono isso, chegam ao ponto de chamar o povo de Deus de cooperadores apenas, mas não no sentido bíblico, mas cooperadores financeiros da obra de Deus. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Sócio, obrigado. Chamam o povo de Deus de sócio, dizendo que a igreja então se transformou o quê? Num clube ou numa empresa. Carnês são oferecidos, mas segundo Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus, isso é um desvio, isso é uma distorção. Na verdade, o que Jesus dá às pessoas, por meio das bem-aventuranças, não é uma regra religiosa, mas princípios. Você entende a palavra princípio? Princípio quer dizer fundamento de vida. Significa um caminho, uma filosofia de vida, que você tem que adotar para ser forte, para ser corajoso, para superar dificuldades, para superar inimigos, perseguições, situações adversas. Quem é que está aqui que não enfrenta tudo isso? Nesse instante, você pode estar enfrentando uma situação que não escolheu. Você pode ter sido rejeitado. Você está enfrentando uma situação emocional gravíssima. E possivelmente você não está sabendo lidar com ela. Ou qualquer outra adversidade que você não está sabendo lidar com ela. Jesus ensinou princípios para que nós apliquemos
em todas as situações que nos envolvem. As bem-aventuranças, então, não significam um conjunto de regras religiosas, mas um conjunto de princípios, de fundamentos de vida que devem ser aplicados ao mesmo tempo, todos eles ao mesmo tempo, numa mesma situação. Na semana passada eu os dividi em 4 blocos, mas sobre o que eu pretendo falar nesta noite? Após essa introdução, entendam que quero compartilhar com vocês sobre esse tema, esse subtema dentro de um tema que nós escolhemos, que é o Evangelho de Deus e o seu reino. Mas nesta noite eu quero sinalizar como e quando eu devo aplicar os princípios do reino. Eu tinha terminado a frase ali e ficou a interrogação e eu não reparei. Tira aquela interrogação, o reino de Deus. Quando, como e quando eu devo aplicar os princípios do reino de Deus? Então, na semana passada, eu dividi esses princípios em 4 blocos. Então, vocês já anotaram isso a semana passada. Os princípios do reino, divididos em 4 blocos. O primeiro compreende o versículo 3 de Mateus 5. Como entrar no reino de Deus? Então, Jesus disse que para entrar no reino de Deus é necessário reconhecer o quê? A nossa pobreza espiritual. Eu não sei como agir em uma determinada situação como Deus quer. E nós vimos que Jesus disse: ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e o que Ele quer, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Os pagãos é que vão à igreja, às reuniões, ou buscam a Deus só para pedir coisas. Mas Jesus disse: vocês não fiquem preocupados, porque Deus sabe o que vocês precisam. Mas não é errado vocês pedirem a Deus o que vocês precisam. É um bom exercício. Ele é um pai. Mas Ele espera que você não fique repetindo aquilo, que você não viva somente pelos seus interesses. Mas quando você apresentou a sua súplica a Ele, a sua ansiedade a Ele, a sua necessidade a Ele, você pratique os princípios do reino e deixe que Ele faça a sua parte. E é isso que eu vou explicar a vocês nesta noite. Não é errado pedir a Deus qualquer coisa, mas é errado eu só ficar pedindo e não praticar os princípios do reino em minha vida, não saber viver para Ele. Então, o segundo bloco tem a ver sobre como eu me mantenho em comunhão com Deus no seu reino. Então, eu devo aprender a lamentar minha fragilidade, eu devo aprender a me render a Ele, porque uma vez que eu reconheço a minha incapacidade, para ter a sua capacidade, eu preciso me render a Ele. É simples assim, mas é complicado. Uma vez que eu me rendo a Deus, eu tenho que ter o desejo de fazer a sua vontade. Então, em primeiro lugar, eu reconheço que sou incapaz. Em segundo lugar, eu lamento a minha incapacidade e me rendo a Deus para ter a sua capacidade e participar de suas promessas. Sou ajudado por Ele, participo de suas promessas e tenho o desejo de obedecer.
Quando eu tenho esse desejo de obedecê-lo e fazer sua vontade, Deus me deixa satisfeito e constantemente feliz. Você percebe um verdadeiro cristão pela sua felicidade. Porque a felicidade não existe neste mundo. O que existe neste mundo é uma filosofia chamada hedonismo. É a filosofia do prazer. As pessoas têm prazer. Eu tenho prazer em comprar, eu tenho prazer em vender, eu tenho prazer em ir, prazer em visitar, mas não existe felicidade no prazer. Porque no prazer existe interesse. Desfrute. Felicidade, você às vezes pode sequer desfrutar de alguma coisa. Você pode estar sofrendo e ser ao mesmo tempo feliz. Ao passo que, se você viver pela filosofia do hedonismo, quando você está sofrendo, você nunca vai se sentir feliz. Você vai reclamar da situação, não que isso seja pecado, porque quando você lê a Bíblia, os homens de Deus lamentaram suas situações, mas você deixa de viver, você deixa de ser quem deve ser, por causa da sua infelicidade. Você desiste, desanima, e se torna uma pessoa amargurada. Então, esses princípios servem para quebrar nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa tendência à amargura. E por isso, eles são muito importantes. O terceiro bloco tem a ver sobre como eu sirvo a Deus no seu reino. Uma vez que eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus e me sinto satisfeito, dentro do reino de Deus, Deus exige que eu seja uma bênção ao meu próximo. Nós temos ouvido pregações que, se você for abençoado, então você é o queridinho de Jesus, mas não é assim no reino. O reino de Deus diz que a pessoa abençoada é aquela que abençoa. É aquela que sabe dar ao seu próximo, na mesma proporção que recebe. Então é uma pessoa generosa. Veja só, como eu devo servir a Deus no seu reino? Aprendendo a ter misericórdia, para que eu alcance misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é dar à pessoa o que ela não tem. Às vezes eu posso dar algo material, algo emocional, intelectual e espiritual. Algum valor espiritual e moral. Nem sempre as pessoas estão precisando de dinheiro. Elas estão precisando, muitas vezes, de juízo, de instrução. Concordam comigo? Muitas vezes as pessoas precisam ser instruídas. E é um ato de misericórdia instruí-las. Jamais eu os incentivaria a fugir do humanitarismo. Porque ser humano é um dever de todos nós. No entanto, o humanitarismo como filosofia não sustenta uma sociedade, não a torna boa. Mas a percepção, o discernimento que Deus nos dá
quando nós queremos ser misericordiosos segundo Ele. Nos faz enxergar a verdadeira necessidade do próximo. E quando nós ajudamos o próximo, nós não o ajudamos para vinculá-lo em nossa denominação, pessoa ou personalidade, ou função que eu exerço. Eu não faço algo por esta pessoa a fim de me beneficiar pessoalmente. Tanto que Jesus disse: o que a sua mão direita faz, não deixe a esquerda saber. Esse é o princípio. Agora, Jesus disse que nós temos que agir com pureza de coração. E é justamente isso. Nós temos que agir com pureza, porque a pessoa que é dominadora, que é manipuladora, ela não é pura. Se eu me aproximo de uma pessoa com interesses pessoais, eu não estou agindo com pureza. Porque Deus me dá uma oportunidade de conduzir alguém a Ele. Mas quando eu atraio essa pessoa a mim, eu estou roubando dele. E então eu não consigo enxergá-lo. Então, quando eu vou ajudar alguém, eu preciso ser ajudado. Porque Deus sempre vai me dar o que eu não tenho, e esse dar o que eu não tenho é um trabalho de poda. Por isso que eu sempre, quando vou agir com pureza, só consigo agir assim, porque fui podado por Deus. Então eu vejo o seu trabalho em minha vida. Tudo que eu estou dizendo para vocês agora é importante para o que eu vou explicar já já. E eu espero que seja muito interessante para vocês. Quando eu ajo com misericórdia e com pureza, eu estou pretendendo conduzir esta pessoa, não a mim, porque eu sou um ser falho, limitado, frágil. Mas eu procuro conduzir essa pessoa a Deus, que é poderoso, eterno e salvador. No entanto, eu preciso dizer a essas pessoas que, para andar com Deus, ela precisa aceitar os seus termos. Você sabe o que é salvação? Salvação, a maioria das pessoas diz assim: é um favor que Deus dá a todo aquele que nele crê. Isso mesmo. Mas eu vou mais além. Salvação, de acordo com o que eu leio na Bíblia, é um contrato. Por isso é uma aliança feita no sangue de Jesus. O que reza esse contrato? Esse contrato reza o seguinte: você agora entende que precisa de mim, mas você viveu sempre longe de mim, e incentivou as pessoas, ou então foi omissa, não incentivou ninguém a me buscar. Eu dei a você algo que você não poderia ter: fé. Agora, por meio das pessoas que eu levantei, vou lhe dar a instrução e vou preparar você para que você não seja mais omisso. Então, para que você agora possa viver comigo na eternidade, você tem que merecer isso. Eu tirei você do poder do mundo e do poder
Mas agora eu vou fazer com que você volte ao mundo, justamente para praticar o que você não praticava. E se você não fizer isso, você estará provando que a sua aliança comigo é uma farsa. Isso é salvação. Não sei se vocês entenderam. Alguém quer que eu explique de novo? Hã? Quantos querem que eu explique de novo? Levante a mão, por favor. Quem não entendeu? Vou explicar de novo. Vamos supor que eu seja Deus. Então, eu digo a você, Jorge, eu quero apresentar Jesus a você. Você está longe de mim. Então o Jorge crê e vem e conhece Jesus e é convencido da vida na eternidade. Então agora Jesus vai dizer ao Jorge: Jorge, você quer andar com o Pai, com a graça que eu posso lhe dar? O Jorge diz: quero. Só que é o seguinte, Jorge, você nunca obedeceu a Deus, você sempre se omitiu. Agora você vai começar a aprender dele. Para o quê? Para que você seja a pessoa que nunca foi. Você antes era omisso, talvez até por ignorância, mas agora você tem conhecimento da verdade e você não será mais omisso. Onde? No território em que você vive. Eu não vou tirar você do seu trabalho, da sua vizinhança, não vou tirar você dos seus amigos. Você vai continuar jogando futebol, indo ao cinema, ao teatro, a restaurantes, você vai sair com a sua família, mas agora você tem uma missão. E a missão é compromisso com o meu reino. Você vai aproveitar as oportunidades para fazer algo de bom e útil, espiritualmente e moralmente útil às pessoas, para que eles possam me glorificar. E você vai ter que ser perseverante nisso. Se você não for perseverante nisso, a sua atitude omissa é prova de que o seu compromisso comigo foi uma farsa. Entenderam ou não? Eu não concordo com esse tipo de pregação que diz assim: aceitou, levantou a mão, aceitou Jesus, pronto, agora já está na eternidade. Que isso? Então, se um funcionário de RH assinar a minha carteira de trabalho, eu já sou o melhor funcionário da empresa e não perco o emprego, mesmo não fazendo nada? Tudo nesta vida é por merecimento. Tudo nesta vida exige trabalho. Todos os domingos eu sento e escrevo o que eu envio a vocês e o que vocês replicam às pessoas. Me entendam, eu tenho grande dificuldade de digitar porque ainda sofro de neuropatia nas mãos e nos pés. Eu ainda não sinto minhas mãos e meus pés, mas me esforço, porque eu preciso perseverar, eu preciso tratá-los com dignidade. Aqui há pessoas que estudaram e estudaram muito,
Mas há pessoas que nunca puderam ter a oportunidade de estudar. E eu tenho que encontrar uma linguagem que se adapte a esses dois níveis de pessoas. Porque eu não quero que ninguém saia daqui sem ter conhecimento da pessoa de Deus. O quarto bloco, entenderam agora? Sim. Espero que sim. Então não brinque mais. Por isso é que nós estamos produzindo na igreja grupos pequenos, para que nós possamos perseverar, aprender a fazer a vontade de Deus. O quarto bloco diz: como eu devo enfrentar as adversidades e me manter no seu reino? Por quê? Nem sempre aquele que faz a vontade de Deus receberá nessa terra alguma recompensa favorável. Às vezes, por causa da sua fé, pessoas vão rejeitar a sua amizade. Eu estou dizendo alguma mentira? Quem já sofreu isso? Levante bem alto sua mão, por favor. Olha, eu não estou mentindo. Alguns, por causa da fé, sofrem bullying na escola. Por causa da fé, perderam o seu grande amor. Isso acontece. O namorado ou a namorada diz: agora com esse negócio de igreja, não quero saber não. Por causa da fé, muitas famílias que viviam bem, entre aspas, agora enfrentam problemas. Não é sério? Não é certo o que eu digo? Ou o marido não quer, ele é desleixado, ou a mulher não quer, ou os filhos não querem. E como vocês vão enfrentar essa situação? Vamos supor que você entrou no reino, você reconhece, precisa de Deus, e então você lamenta a sua falta de capacidade, você se rende a Deus e quer fazer a sua vontade, você entrega os seus direitos a Ele, porque no reino de Deus, o eu, o ego, não prevalece. É completamente contrário a tudo que se está pregando por aí. Vem buscar o que você quer e hoje Deus vai te dar. Isso chama-se interesse pessoal. Não é assim que se anda com Deus. Eu tenho que ser honesto com você. Os pastores dizem: se você der uma oferta hoje, Deus, isso chama-se barganha. Jesus não está ensinando barganha. Ele está ensinando a morte do ego, para beneficiar o próximo, por meio de uma vida útil a Deus. Então, você entendeu isso. Agora você quer ser útil ao próximo, porque o Evangelho entrou no seu coração e o reino de Deus está lá. Mas agora você começa a sofrer perseguição, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, ou do pai, ou da mãe, ou do amigo, ou do colega. E então você diz assim: eu não vou aguentar isso. Você se entristece e desanima. Tudo
que você conseguiu lá atrás, você perde por não aceitar a situação que Deus o colocou. Porque nem sempre Deus vai nos livrar de aflições, de adversidades ou qualquer problema. Ele pode, ele faz, mas nem sempre ele quer. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Vocês querem me perguntar? Então, veja lá. Então, agora nós estamos aptos para irmos à frente. Porque Jesus, ele diz, vocês são felizes quando forem injuriados por fazerem a vontade de Deus, porque de vocês é o reino. Ele começa dizendo, feliz é a pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, porque dele é o reino. E ele termina a série de princípios dizendo que feliz é a pessoa que sabe sofrer por causa da vontade de Deus, porque está fazendo a vontade de Deus, porque dele é o reino. Então, no reino existe sofrimento, muito sofrimento. Primeiro, o sofrimento interior. Ninguém gosta de lutar contra si mesmo, gosta? Imagine você chega diante de uma loja com dinheiro na mão e você, mulher, vê aquele sapato. O sapato que todo mundo diz, você não imagina. E você guardou o dinheiro e você está diante dele e uma voz dentro de você diz, eu quero que você ajude uma pessoa com esse dinheiro. E você tem dinheiro para dar um sapato. Você é a Cinderela. Você é feliz? Você pode cauterizar essa voz, dizendo, não estou ouvindo nada, e vai lá e compra o seu sapatinho. Por acaso Deus vai te matar? Não. Para com isso que toda hora Deus está castigando e arrebentando e dando cajadada. Eu tenho pavor dessas coisas. No entanto, você vai ter que aprender. Então Deus vai colocar você em situações paralelas e lá você vai começar a chorar. Vamos entender isso a partir de agora. A prática dos princípios do reino de Deus é a maneira que nos leva a negarmos o nosso eu. Ou seja, a carregarmos a nossa cruz, conforme Jesus nos propôs. Ele diz em Mateus 10:38, eu gostaria que vocês lessem comigo, em voz alta. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que significa carregar a cruz? Para um genro infeliz é a sogra. Ou para uma nora infeliz, ela também o é. A cruz. Eu estou carregando uma cruz. Para a mulher infeliz é o marido.
e vice-versa. Até quando eu vou carregar essa cruz? Tem cruz gorda, cruz magra. Cruz careca, cruz cabeluda. Cruz velha, cruz nova. Mas não é nada disso. Carregar a cruz não é carregar problema. Vamos pensar. Jesus está falando aí de algo que ele iria fazer e já estava fazendo. O que é carregar a cruz? Eu gostaria de remetê-los ao jardim do Getsemane. Quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus está prestes ao quê? A tomar uma decisão de obedecer a Deus, a fim de que com sua morte abençoasse o próximo. Dá para entender? Então, carregar a cruz nada mais é do que obedecer a Deus e abençoar o próximo. Aí chega alguém e me diz que o cristianismo é fácil. Eu pergunto a você, com um simples verbo, é interrogação. O que vocês me dizem? Não é. Não é fácil. Mas é possível? Sim. Depende do nosso interesse, depende da nossa convicção, depende da nossa fé. Então, quando nós tomamos a nossa cruz, nós estamos seguindo Jesus, isto é, o seu exemplo. Morrendo para nós mesmos, a fim de, guarde lá, tomar a cruz é morrer para si mesmo, vírgula, a fim de amar a Deus e ao próximo, ser útil a Deus e ao próximo, ser uma bênção para Deus e para o próximo. Isso é tomar cruz. Você pode ter certeza que eu estou dando uma boa definição para você. Amém. Alguns aqui já devem estar cansados, não é? Já estão torcendo para eu parar. O duro é que eu nem comecei. As pessoas estão acostumadas com igreja, que chega lá e já vai orando, impondo as mãos. Isso é bagunça. Isso é confusão. Então, eu convido vocês a irem comigo a 2 Coríntios, capítulo 12. Porque nós vamos ver os princípios do reino de Deus na experiência do apóstolo Paulo. Entre todos os homens eu poderia pegar Davi, Abraão, Noé, todos. Mas eu resolvi pegar Paulo.
surgir, irmãos? Não é assim, gente. Vamos ver a experiência na vida do apóstolo. No capítulo 12 de 2 Coríntios, dos versículos 7 ao 10. Eu não vou ler todos, eu vou estar falando com vocês e vamos lendo aí. Deixe-me só dar uma explicaçãozinha para vocês. O apóstolo Paulo tinha uma tendência. Após ele receber muitas revelações, porque Paulo era um intelectual, certo? Gostou, né? Ela gostou. Era um intelectual. Ele falava vários idiomas. Ele tinha a capacidade de se comunicar tremendamente, porque era um estudioso. Basta ver nas suas escrituras que quando ele está preso, ele diz: traga meus livros, não é? Então ele era um homem estudioso, ele era um leitor voraz. Então veja só, Paulo recebeu muitas revelações de Deus, era um homem respeitado e ao mesmo tempo muito perseguido, porque ele tinha muito conhecimento e além do mais, ele esteve com o Senhor no céu, ele recebeu o evangelho do próprio Jesus. Então, imagine, ele descobriu que tinha uma tendência, uma fragilidade. Sabe qual é? Orgulho. Ele tinha uma tendência para ficar orgulhoso. E então, por causa disso, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, algo que o incomodasse. E tudo indica ser uma doença física. E nós vemos que ele não estava suportando isso. Ele não estava aguentando essa situação. Porque essa situação o limitava. O limitava ao quê? Não permitia que ele pudesse ser a pessoa que ele gostaria de ser para Deus. Assim pensava Paulo. Porém, Deus tinha outra maneira de pensar. Deus não está desprezando Paulo, mas ao permitir que ele ficasse doente daquela maneira, Deus o estava salvando. Porque Jesus, ele disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Vocês já ouviram isso? Você imagina o que é terminar essa vida e você abrir os olhos no inferno? E você lá ter consciência de que nunca mais vai sair de lá? Então o primeiro conselho dos anjos é: não seja corintiano. Eu só quis mexer com a Marlene. Então, isso. Por isso é que nós estamos aqui em Corinto. E Paulo, veja só, ele ora então 3 vezes a Deus para que Deus o livrasse, o libertasse. E qual foi a resposta de Deus para ele? No versículo 9, veja, quem é que está dizendo isso? Jesus.
Ele diz: a minha graça é tudo que você precisa. Repare aí em pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E a seguir vem a resposta de Paulo. Então, nós veremos que Paulo tomou a sua cruz por meio dos princípios ou a prática dos princípios do reino. Nós vamos vê-los na vida de Paulo. Então, primeira coisa que eu vejo na vida de Paulo, diante da sua incapacidade humana, Paulo recorre diretamente a Deus. Ele não vai procurar profeta, profetisa. Ele não vai ligar para irmão, por irmão, dizer: está vendo alguma coisa? Por que as pessoas procuram esse tipo de gente? Porque não querem primeiro obedecer. E em segundo lugar, eles querem pessoas que ficam ditando a eles o seu futuro. Porém, eu vou dizer uma coisa bem clara agora. Um dia eu vou falar sobre profecia aqui. Profecia sem vergonha é aquela que pode adivinhar a sua vida, pode falar do seu futuro, e você vai cair num esgoto. Porque a profecia verdadeira, ela te mostra princípios, caminhos, que para que você os pratique na igreja que Deus te colocou. A profecia verdadeira, ela constrói sua vida sobre Jesus e a palavra de Deus. Ela não lhe dá esperança falsa. Mas Timóteo recebeu a mão por profecia. Sim, e um dia, se você quiser sentar comigo, eu vou te explicar direitinho o que aconteceu ali. Não é uma profecia para escolher aqui, escolher ali. Imagine, você é uma pessoa despreparada e chega alguém e diz: Jorge, ou então, estou escolhendo você para ir para o ministério. Que é isso? Tá bom. Vamos supor que Deus está realmente escolhendo o Paulo para o ministério ou o Jorge. Só isso? Quem vai ser o teu mestre? Cristo, mas Jesus tem que usar alguém. Será que ele vai usar um outro incapacitado? Alguém que vai tirar você da comunhão do corpo? Alguém que vai manipular você? Vocês estão percebendo? Quer se beneficiar de algo que Deus não lhe disse. Joga você contra a liderança, joga você contra um irmão, joga você contra a família, destrói o seu futuro. Está cheio de pastor, tem muito pastor aí, precisa parar um pouco a fábrica. Porque tem muito pastor vagabundo. Bom,
Então o que ele fez? Onde eu estou? Diante da sua incapacidade, ele ora 3 vezes a Deus. Veja lá o versículo 8. O que ele diz lá? 3 vezes orei ao Senhor, fazendo o quê? Pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. A sua busca foi sincera, foi honesta. No entanto, a resposta de Deus não foi a que ele esperava. Não é isso? A resposta de Deus é: a minha graça te basta. Não vou tirar sofrimento nenhum do céu, Paulo. Se você recebesse uma resposta dessa aqui, você diz assim: bom, tem uma igreja ali em cima, eu vou tentar lá porque a oração do homem lá diz que está muito boa, sabe? Eu canso de ouvir isso. E de gente daqui. Aí depois volta com o rabo no meio das pernas. Sabe aqueles cachorro magro, vira-lata, cheio de sarna, cheirando mal, magricelo, você vê até as vértebras. Aí entra aqui com a cara lavada. Como é que vai recuperar essa vida agora? Ela tem que ser muito humilde. Bom, Paulo reconheceu a sua incapacidade. Segundo Paulo reconheceu a sua fragilidade espiritual e moral. Quando ele lamentou a sua tendência para o orgulho, então veja só, se Paulo reconheceu a sua incapacidade humana, o que ele fez? Ele agiu de acordo com Mateus 5:3. Feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Não é isso? E quando ele reconhece a sua fragilidade espiritual e moral, como nós vamos ler, ele está agindo de acordo com Mateus 5:4. Ele está o quê? Lamentando alguma coisa que poderia ter-lhe roubado o reino. Ter-lhe roubado o quê? Toda a ajuda de Deus, toda a capacidade de Deus. Então, o que está escrito lá? No versículo 7 do capítulo 12 diz o quê? Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Por que ele usa a expressão como mensageiro de Satanás? Então basta orar em nome de Jesus, te amarro. Paulo, você vai querer amarrar o que você quiser. Se amarrou, eu sorto. É o que Jesus iria dizer para ele. Amarrou, soltei. Amarrou, soltei. Na verdade, como um espírito de Satanás, essa doença se tornou uma adversária àquilo que representava um adversário a ele mesmo em relação a Deus. Porque o orgulho destrói qualquer tipo de pessoa. Se você vem aqui para ouvir uma palavra de Deus e você começa a dizer assim: nossa, que coisa chata, você não vai ouvir. Por quê? O seu senso de achar, ou o seu achismo, é o seu adversário contra Deus. Deus não vai conseguir abençoar você, porque você não se rende.
É isso que ele está dizendo aqui. Essa doença que foi me colocada no corpo é o adversário contra aquilo que queria me destruir. Eu não sei o que você está passando, mas se você está sofrendo alguma coisa e já orou a Deus, e Deus não o livrou ainda, é porque Ele está trabalhando contra alguma coisa espiritual ou moral, que quer destruir você, o seu relacionamento com Ele. Então, em vez de você cair em desânimo, reconheça a sua fragilidade. E vamos ver o que ele fez. Paulo se rende a Deus e demonstra desejo de fazer a sua vontade. O que ele está fazendo? Aquilo que está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6. Quando ele diz lá a Jesus, feliz é a pessoa que é humilde, porque Deus fará com que essa pessoa participe de todas as suas promessas. E feliz é a pessoa que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus a deixará satisfeita. É isso que Deus vai dar a Paulo. Paulo, então, no meio daquela situação, ele diz, por que eu tenho que lutar? Se Jesus disse que eu tenho que saber viver nessa situação, então eu vou me render e vou fazer a vontade dele, mesmo sofrendo. É assim que age o homem e a mulher de Deus. Aí está o segredo. Então, o que nós aprendemos de Paulo até agora? Ele mantendo sua comunhão com Deus. Mas quando eu digo a Deus, eu não quero essa situação, não quero, não admito. Por que você não quer? Quem é você para não querer? Às vezes Deus tem que permitir que nós cheguemos no fundo do poço. Por alguma razão. Às vezes Deus vai usar sua vida, permitindo algo que você não merece, simplesmente para despertar, abrir os olhos de quem não o merece. Porque Deus vai usar o seu sofrimento para ensinar algo a pessoas que precisam se despertar para a fé. E quem está à disposição? Simples, lhe dou uma base bíblica já. Quando Deus estava falando com Isaías, após este ser tocado com um pedaço ferro quente, que perdoou os seus pecados, Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros e vi o trono, a glória. E Deus disse, tá bom, você viu, tá certo, tá tudo bem, mas quem há de ir por nós? Porque não adianta você só ver minha glória e ficar satisfeito com isso. Você tem que fazer alguma coisa por alguém. Você tem que ir. Corrobora com o que eu estou dizendo. Então, Isaías logo disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se rende
fazer a vontade de Deus. Porém, veja o que Deus lhe disse. Obrigado, Zé. Vou enviá-lo mesmo. Está feito o nosso contrato. Então agora você vai para o povo que tem ouvidos, mas não quer ouvir. Que tem olhos, mas não quer enxergar. É para esse povo que eu vou enviar você. Então, eu vou tirar você da corte onde você é um príncipe. Vou fazer você andar descalço. Isaías andou descalço. Você vai passar necessidade. Você vai sofrer. Enquanto todo mundo está bagunçando, você estava orando a mim. Mas eu vou te dar sofrimento, porque esse povo precisa olhar para você e aprender o quanto você ama a verdade e a eternidade. Não é? Então, qual é a próxima? Paulo foi misericordioso. Como ele foi misericordioso? Os cristãos de Corinto eram muito orgulhosos, pois eles tiveram os melhores mestres da igreja. Paulo, Pedro, Apolo, todos estes passaram lá. E agora eles estão seguindo falsos mestres e rejeitando Paulo, magoando Paulo. Então Paulo, com o seu exemplo de vida, está dando a eles uma lição que lhes falta. Uma lição que compreende atitudes espirituais e morais corretas. Porque erroneamente eles estão agindo. Se Deus está usando a minha vida nesta noite para lhes falar essas coisas, é porque eu quero ser misericordioso para alcançar de Deus misericórdia. E o que é isso senão merecimento? Vamos deixar de conversa fiada. Na vida cristã existe merecimento, sim. No entanto, eu não posso fazer coisas ao meu bel prazer para tentar merecer de Deus algo. Eu só mereço de Deus o melhor que Ele pode me dar quando eu o obedeço. Entenderam ou não? Não é como a Igreja Católica, que infelizmente ensina errado também, como muitos evangélicos, protestantes, dizendo que você, andando de joelhos, então você merece. Deus mandou. Se não mandou, você simplesmente ralou o seu joelho. E cansei de ver isso no México. Se um dia Deus lhe der a oportunidade de você ir ao México, principalmente no Dia dos Mortos, onde todo mundo tem uma caveira na sua casa. E nós aqui temos o Dia dos Mortos. Qual é a diferença? Uma caveira está enterrada, a outra está aqui, segurada. E aí eles fazem bolinhos, levam lá no cemitério, faz, como é que fala? Põe um paninho lá, come, piquenique. Oferece para os mortos também,
Não se faz aqui? É a mesma coisa. Então, posso continuar mais um pouquinho? Sim ou não? Sim. Paulo foi misericordioso, deu a eles o quê? Instrução. E deu o exemplo de sua própria vida. Aqueles cristãos tão orgulhosos, aqueles cristãos que desrespeitavam e que rejeitavam o seu velho líder, recebe de Paulo o quê? Palavras de um homem humilde, e que mesmo sendo rejeitado por eles, não os rejeita. Isso é evangelho. Paulo agiu com pureza. Como Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E Paulo não viu a Deus? Ele está vendo Deus agindo no seu corpo. Jesus está falando com ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele está vendo Deus agindo na vida dele. Eu fico pasmo quando eu vejo um pastor que diz assim: se você fizer uma corrente, você vai ver Deus. Desde quando corrente, campanha e novena te mostra Deus? Deus mostra na mudança do seu comportamento, que é provocado por Ele. Se você não está mudando, é porque você não está vendo Deus. Se você continua mentindo, agindo moralmente errado, você não está vendo Deus. Se você tenta se beneficiar das pessoas, enganando-as para proveito próprio, você não está vendo Deus. Paulo, ao ensinar sua experiência aos coríntios, ele está procurando conduzi-los ao Pai, e não assim. Ele está tentando dar a eles correção. E ele sabe que pode ser ainda mais rejeitado. Toda vez que eu tento explicar a vocês o Evangelho, eu sei que eu corro o risco de ser rejeitado aqui. Mas não vou me vender ao feitiço da fama. Paulo foi pacificador. Porque Jesus disse: feliz é o que trabalha pela paz, porque será chamado o quê? Filho de Deus. Paulo está dizendo a eles: olha, escute aqui. Durante toda a carta, Paulo está falando: vocês estão agindo errado. Deus não ensina esse modo de vida que vocês estão praticando. E se vocês querem viver com Deus, aceitem os seus termos, suas condições. Qualquer caminho leva a Deus. Onde está escrito isso? O que importa é que o homem tenha uma religião. Onde é que está escrito isso? Quando Deus disse isso? Vamos
Vamos estabelecer uma verdade aqui. Nossa reunião aqui lida com a vida e com a morte, com o céu e o inferno, com a bênção e a maldição, com a graça e a desgraça. Você escolhe qual deles você quer. Você quer continuar seguindo um picareta? A escolha é sua. Mas eu sei onde você vai cair. Se Deus está me levando a falar estas coisas, é porque há pessoas que estão sendo enganadas aqui dentro. Não preciso ter revelação para apontar quem quer que seja, porque o Espírito já apontou o dedo no teu nariz. O Espírito Santo já está dizendo: é você. Então, Paulo ensinou-os a observar os termos de Deus. E por fim, Paulo aceitou períodos de insultos, sofrimentos e o desprezo, com alegria em Deus, por causa de Cristo. Você pode estar agora sendo injuriado, perseguido, você pode estar sofrendo, mas que você não sofra como um mau elemento, viu? Que você não sofra por ser uma pessoa desonesta. Vamos supor, você está na escola e suas colegas ou colegas dizem assim: "Ih, vamos lá, vamos ficar." E você diz: não, obrigado. Mas por quê? Quando a pessoa fala assim, por quê? Você tem o dever de explicar. Então eu vou te explicar por quê. Eu tenho um compromisso com Deus. Então você explica com a educação. Se a pessoa aceitar, você ganhou um amigo. Mas se a pessoa rejeitar, você ganhou um terrível inimigo. E aí, ou você se mantém, ou você se rende a eles. E então ele vai procurar outras pessoas, porque ele nunca vai enfrentar você sozinho. Eu já apanhei de pastores, já fui apedrejado, ensanguentado, porque quando eu comecei a pregar, não era como hoje, era proibido. Você entrava numa cidade e os líderes religiosos da cidade e o delegado queriam te matar. E não tinha como sair, porque eu chegava naquela cidade só com o dinheiro da passagem do ônibus de ida. E muitas vezes você tinha que se esconder das pessoas. E às vezes o próprio Deus me escondia. E em outras vezes Ele permitia que eu sofresse. Nesses 40 anos, eu não me enriqueci. Mas me enriqueci tanto da graça. Deus me deu muito conteúdo.
Paulo aprendeu a sofrer. Porque Deus disse: você tem que sofrer. Se você agora está passando por um período de luta, volta em casa, eu não aguento meu marido, ou a minha mulher, ou o meu filho, ou meu pai, minha mãe. E você vai orar a Deus, mas Deus não muda a situação. O que você tem que fazer? Já apresentou a Deus? Já. Se você continuar dizendo: se Deus não me fizer isso, então o que adianta? Isso é interesse pessoal. Contraria o que Jesus ensinou em Mateus 10:39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá o quê? A vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, repara, ele mostra o inverso. Quem procura o interesse não tem a vida verdadeira. Agora o inverso. Quem esquece a si mesmo, pela condição de ser meu seguidor, terá o quê? A vida verdadeira. É isso que Jesus disse. O cristianismo é fácil. Não é para mim. Não é para você. Como eu posso esquecer de mim mesmo? Praticando os princípios do reino, numa mesma situação, pensando em Deus e no próximo. E às vezes o próximo não desejará pensar em Deus e nem em mim. Ele vai me perseguir, porque eu fui bom para ele, porque eu fui útil para ele, porque eu dei a ele o que ele não tinha, e agora ele me odeia. Simples assim. Então, eu digo para vocês, isso é viver pela fé. Investigue os heróis da fé de toda a Bíblia, e você vai ver em cada ação deles os princípios do reino sendo aplicados. Se vocês quiserem, podem me dar nomes, e eu vou preparar uma meditação para cada um deles, pelo menos alguns, e vou trazer aqui a vocês e mostrar a vocês como eles praticaram esses princípios na sua vida, em suas vidas. Porque para servir a Deus é necessário morrer. Você se lembra quando Moisés disse: Senhor, mostra-me o teu rosto? O que Deus lhe respondeu? Alguém se lembra? Moisés: ninguém pode ver o meu rosto se não morrer. Você nunca verá Deus na sua vida se não morrer para si mesmo. Não vai. Por isso que está escrito que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Entre os muitos que estão aqui, poucos, muito poucos, irão para a eternidade com Deus. Eu espero que, generalizando, você entre na eternidade com Deus. E eu também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, entenda que esses princípios devem ser praticados
tanto em situações adversas como alegres. Você está numa festa? Deus, como é que eu devo me portar aqui? De repente você começa a agir desestambelhado lá, começa a encher a cara, falar bobagem. Você começa a perverter o ambiente. Você deixa de ser útil às pessoas, espiritual e moralmente falando. Porque você só está preocupado consigo mesmo. Ah, eu arrumei uma mina. Agora a primeira coisa que você vai fazer é levá-la para a cama. O que você está fazendo? Você não está construindo nada com ela, e nem ela com você. Você está roubando de Deus uma situação que você pode ser uma bênção para ela e ela para você. E aí você vai atrás desses cretinos que dizem: Deus é amor, Ele me entende, Ele sabe que eu não aguento. Depois você vai pagar um preço alto. Não é porque Deus vai punir, porque a própria situação psicológica é que vai punir você. Pode escrever o que eu estou falando. E aí, quando você tiver que resolver a situação, você vai ter que buscar a Deus e reconhecer toda a sua fragilidade. Tudo aquilo vai ter que despencar em cima da sua cabeça. E a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, é aquilo que você vai ter que praticar. Pois é, irmãos. Todo cristão verdadeiro sabe que quando ele se compromete com o reino, ele passa a não pensar somente em si mesmo, mas nos outros. E ele vai se esforçar para glorificar a Deus e não procurar seus interesses. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, ou seja, espiritual e moralmente útil. Entenda a finalidade, para que, quando eles os acusarem de criminosos, ou de bandidos, ladrões, desleixados, qualquer coisa, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações, isto é, a vontade de Deus. E assim, louvem a Deus no dia da sua vida. Eles não vão subir, mas eles vão dizer a Deus: Deus, o Senhor me deu uma chance e eu joguei fora. Aquele era o meu amigo e eu o desprezei e andei com os piores inimigos que destruíram minha alma. Minha mulher era realmente minha amiga, mas eu a deixei de lado e fui andar com vagabundas. Esse homem era meu amigo, mas eu deixei e fui atrás de falsos amigos. Tem tudo a ver. Se você quer sabedoria, aceite a voz do Espírito, que use os meus lábios nesta noite. Não desista, alô.
Alô. Por gentileza, não desista de Deus em nenhum momento. Aprenda. Na semana que vem, se vocês tiverem coragem de estar aqui, eu vou mencionar mais uma vez esses princípios, só que agora eu não vou descrevê-los, os blocos, não falar nada disso. Eu vou dizer como ele faz, como eles fazem para que o reino de Deus esteja perto das pessoas através de nós. Quais são as provas? Quais são os sinais de que eu estou realmente praticando esses princípios? Que tipo de pessoa eles me tornam, eles me fazem? E que Deus me ajude nas minhas meditações e nos meus estudos, porque eu só faço isso para tentar abençoar sua vida, porque eu não quero só agradar a Deus, eu quero ser uma bênção na sua vida, enquanto eu estiver vivo, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Semelhante a ti.